Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a mais um episódio do Voz da Lei. Este é o nosso sexto episódio da quarta temporada. Então não esqueça de apertar o sininho das notificações, dar seu like. E hoje nós temos uma novidade. Vamos conversar com o engenheiro civil Cláudio Hermolin, que é presidente da Sinduscom. Vamos conversar com ele sobre o mercado imobiliário do Rio, do Brasil, vamos falar sobre direito imobiliário, vamos conversar um pouco nessa visão do que o engenheiro pode trazer e se associar, compartilhar informações com o direito. Trabalham juntos, evidentemente, e a partir desse trabalho eles constroem uma nova cidade, uma nova direção para onde o mercado aponta. Bom, Cláudio, boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo, Que tudo bom bem. você estar aqui com a gente, muito honrado de você vir aqui conversar com a gente no Voz da Lei. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria saber primeiro o que levou você para a carreira da construção civil. A oportunidade da gente fazer a transformação de cidades, da vida das pessoas. Eu sou a terceira geração da minha família no mercado imobiliário, então eu já passava a minha infância visitando obra, vendo construções, e hoje você conseguir ter a possibilidade de deixar um legado para a cidade, né, de você transformar terrenos, prédios vazios, casas abandonadas em novos empreendimentos e ver as pessoas usando esses empreendimentos para fazer, a construir as suas histórias, as suas vidas. Esse, para mim, é a maior motivação de trabalhar no mercado imobiliário e na construção civil. Bom, você falou uma coisa super importante, que é essa questão da memória, né? Da memória do seu trabalho, dos seus pais, dos seus avós que já participavam desse mundo. Quer dizer, você vivenciou isso de diferentes maneiras ao longo da sua vida, vendo toda essa questão sendo falada em casa, Sim. uma memória toda viva. O que você pode dizer para a gente que você acha que foi uma das mudanças mais que contribuíram para essa nova visão da paisagem carioca? Bom, eu acho que a sociedade ela vem mudando, a cidade, ela, apesar da gente achar que a cidade ela é feita de prédios, de concreto, e ela é algo inerte, mas a cidade ela é um organismo vivo, né? Na verdade, a gente vê ao longo do tempo a cidade se transformando e a própria mobilidade da cidade levando para caminhos que às vezes a gente não imaginava que fossem efetivamente acontecer na cidade. Então a gente vê hoje uma transformação de cidade em termos de modelo de vida, de configuração de família, de modelo de sociedade, né? As famílias diminuíram, a configuração das famílias mudou, né? As necessidades das famílias mudaram, seja em relação aos espaços, em relação a carro, em relação a filhos, em relação ao pet, né? Que hoje é uma realidade nas famílias. E o interessante, né? E o legal é que o mercado imobiliário e a construção civil precisa se adaptar a todas essas mudanças, né? Então você hoje não tem mais um imóvel com a mesma configuração do que você tinha no passado, porque as necessidades das famílias mudaram. Então, quando eu olhava o meu avô e o meu pai fazendo empreendimentos lá no passado, você tinha uma necessidade de um número de vagas muito maior do que você tem hoje. Você tinha necessidade, por exemplo, de áreas de serviço, né, de apartamentos onde você tivesse um quarto de empregado, às vezes até mais do que um, né, para a necessidade que as famílias tinham no passado. Você tinha imóveis, prédios com áreas de lazer diferentes do que você tem hoje, né? Então você tem espaços hoje de lazer que atendem uma necessidade que no passado não existia. Então, olhar essa transformação do mercado e olhar essa transformação da cidade é muito interessante. Você tem uma visão assim dessa questão espacial, urbana, muito particular, ou você pensa de uma maneira assim, como um conjunto? O que eu quero dizer assim, eu penso que a construção ela está um pouco hoje desassociada da arquitetura. Ela está muito ligada a essa questão funcional. Como é que você vê isso? Você acha que ainda existe espaço para projetos assim exclusivos, com arquitetos que fazem um diferencial? Totalmente. Eu acho que esse ponto que você colocou é um ponto que a gente brigou muito na nova legislação da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acabou de aprovar um novo plano diretor da cidade,
um plano que ele está mais desenvolvimentista, dá mais liberdade de criação para o arquiteto. Com certeza, a paisagem de uma cidade, ela não é só a paisagem natural. A paisagem do Rio de Janeiro, ela não é só a praia, não é só a montanha, não é só a lagoa, mas são os prédios. É tudo aquilo que a gente também consegue construir. E na hora que você consegue dar liberdade para o arquiteto, para que ele possa fazer verdadeiras obras de arte nos seus empreendimentos, sejam eles comerciais, residenciais, sejam até prédios públicos, né? Isso certamente muda a característica da cidade. Então, assim, hoje a gente tem uma possibilidade de ter na cidade do Rio de Janeiro um crescimento do mercado valorizando muito mais a arquitetura do que a gente já teve no passado. O que acontece em outras cidades. Quando você vai comparar a nossa arquitetura, por exemplo, com a cidade de São Paulo, você vê que em São Paulo você tem muito mais arrojo, muito mais criatividade, muito mais prédios diferentes que se incorporam à paisagem de uma forma muito mais bonita do que no Rio de Janeiro. Me diz uma coisa, voltando um pouco ao seu passado, como é que você desenvolveu o seu trabalho? Você foi trabalhar em escritório de arquitetura ou você já foi trabalhar em construção? Como é que você desenvolveu o seu trabalho? Eu tenho a felicidade de ter participado de todas as cadeiras dessa grande engrenagem que é o mercado imobiliário e a construção civil. Eu comecei a minha vida na construção, então eu sou engenheiro civil, comecei trabalhando em obra, fazendo obra, né? Ou seja, no canteiro, trabalhando com produção. Depois de cerca de 8 anos trabalhando com a construção, eu parti para a incorporação, que no nosso negócio é a área que compra terreno, aprova projetos, desenvolve o produto e lança. E tive também a felicidade de trabalhar na intermediação imobiliária, né? Então eu fui presidente da Brasil Brokers, uma das maiores imobiliárias do Brasil. Então eu vivi, né, todas essas etapas importantes do nosso processo. A construção, a incorporação, a intermediação e sempre de lado participando de entidades de classe, né, que também me possibilita discutir estrategicamente o nosso setor, né, discutir um pouco a forma como a gente pode melhorar a atratividade do nosso setor, como a gente pode melhorar a segurança jurídica do nosso negócio, como a gente pode, de repente, aprender com erros e acertos de outras cidades e aplicar na cidade do Rio de Janeiro. Você falou todas essas áreas em que você trabalhou e o que eu acho interessante, assim, quando a pessoa trabalha com obra, elas dizem que a casa dela nunca que acaba, que vira uma coisa assim, que é uma obra familiar. Você também vive isso ou você conseguiu também dividir a sua vida construindo a sua casa, fazendo as suas coisas e hoje você está mais calmo, vamos dizer assim? Eu acho que a, a, a construção ela te traz um desafio que ele faz com que você tenha que, de alguma forma, administrar, né, a capacidade de execução com a qualidade da mão de obra, com a forma como você administra a sua vida em relação a essa demanda que vem da própria construção civil. Então, acho que hoje, assim, essas minhas experiências me dão uma visão holística de todo o setor, né? Então, eu consigo entender um pouco melhor aonde estão os desafios, aonde estão as oportunidades, aonde a gente pode melhorar, e isso faz com que eu possa contribuir aí para melhorar, inclusive trabalhando com a inovação, com as novas tecnologias, com tudo que hoje está presente em outras indústrias e precisa estar mais presente também na construção civil. Você falou 2 pontos interessantes. Eu queria entender primeiro quais são os principais desafios hoje da Sinduscon. Bom, o Sinduscon é o sindicato patronal da indústria da construção civil. Então, os nossos associados são as empresas que atuam no setor, seja a construção residencial, comercial, seja a construção de obras públicas, seja a própria prestação de serviço, por exemplo, de asfalto, de reformas de áreas públicas. Então, a gente tem um leque amplo de desafios dentro do nosso setor. Mas eu diria que hoje o maior desafio que nós temos é o desafio da mão de obra, da
vamos dizer assim, da renovação da mão de obra, né? Quando a gente olha hoje para o jovem, a construção civil ainda não tem uma atratividade para o jovem como outros setores mais modernos dessa economia mais atual que a gente vive, né? Porque a construção civil, e aí eu estou falando da produção, eu estou falando do trabalho em obra, ele não permite o trabalho remoto, né? Não tem como você fazer uma obra de forma remota, ele exige uma presença física 7 dias por semana, 6 dias por semana, 5 dias por semana, a depender, obviamente, do empreendimento que você está fazendo. E aí isso, quando você vai comparar com outras oportunidades que o jovem tem na economia moderna, de repente trabalhar à distância, trabalhar na hora que ele quer, trabalhar no dia que ele quer, da forma que ele quiser, a gente passa a ter um desafio maior para atrair esse jovem. Então, acho que hoje o nosso desafio como sindicato é buscar formas de você atrair esse jovem para trabalhar na indústria de construção civil, ao mesmo tempo aumentar a industrialização do nosso setor, para que a gente possa depender cada vez menos da mão de obra e possa transformar o nosso processo um processo mais mecanizado. Entendi. Você acha que isso é uma questão de ensino técnico? Porque, assim, há muito tempo atrás, enfim, você ouvia falar do pedreiro, do carpinteiro, do marceneiro, do cara que colocava azulejo, do cara que mecânico, e isso tudo dava uma dimensão de que o trabalho fosse um pouco menor. O que, na verdade, não é, porque você vê uma construção, você erguer um prédio de, sei lá, 40 andares e, ao mesmo tempo, criar uma casa maravilhosa, um lugar público, tudo isso requer, hoje, muita disciplina, tecnologia e entendimento. Então, o que você acha? Acha que a questão do ensino técnico ele é um pouco caído aqui? Eu acho que a gente perdeu o ensino técnico ao longo dos anos, né? A gente tinha uma, uma camada intermediária, né, que era o ensino técnico. Então você tinha o profissional, você tinha o técnico e você tinha o ensino superior, né? Então você trabalhava com essas três camadas. Quando eu comecei na construção civil, trabalhando em obra, os técnicos de edificação, os técnicos de operação, os técnicos em si, eles eram uma mão de obra importante que a gente tinha dentro da construção civil. E o ensino técnico aí, a questão não é só na construção civil, mas no Brasil, ele infelizmente foi sendo deixado de lado. E aí hoje, quando você vai perguntar, você vai olhar as escolas técnicas, são poucas escolas técnicas que a gente tem no Brasil, então a gente acabou não tendo uma renovação, uma formação no ensino técnico, e aí você abriu esse gap. Hoje você tem só o profissional e o ensino superior. O técnico praticamente sumiu, não só da construção civil, mas também de outras indústrias. E essa questão que você falou da tecnologia, como é que a tecnologia hoje pode auxiliar dentro da construção civil e principalmente dentro desse ensino do dia a dia, de fazer, ir lá e fazer, botar a mão na massa? Hoje a tecnologia está presente no nosso setor de diversas formas. Você pega, por exemplo, o mercado imobiliário, só para você ter uma ideia. No passado, como é que era a sua jornada para comprar um imóvel? Você abriu o jornal, você viu o classificado tinha aquele tijolinho com a descrição do imóvel, e daquela descrição você tinha que imaginar como era o imóvel, entrar em contato com o corretor, e o corretor então fazia a sua ponte com o proprietário do imóvel para você ir visitar o imóvel, e aí você chegava lá no imóvel e você tinha a sua primeira decepção, porque você via que o imóvel não tinha nada a ver com aquela descrição que você leu no tijolinho. O que acontece? Hoje em dia, com as fotos profissionais, tour virtual, tour 3D, você tem a capacidade de fazer uma visita virtual ao imóvel, tendo então a possibilidade de fazer um filtro naquilo que faz sentido para você, para sua família, para o seu momento de vida, para a sua necessidade, antes de fazer a visita. Qual é a consequência disso? No passado, a gente tem, né, pesquisas de todos os tipos. No passado você fazia, em média, 12 visitas para você comprar o seu imóvel. Hoje, esse número caiu para 3 visitas. Qual é a consequência disso? Você ganha tempo, o proprietário do imóvel ganha tempo e o corretor ganha tempo. Você deixa de fazer
visitas inúteis, deslocamentos desnecessários, que antes você acabava tendo que fazer porque você não tinha outra forma de conhecer um imóvel a não ser indo lá fisicamente. Então hoje a tecnologia já ajuda nesse sentido. Uma outra questão hoje também totalmente presente na tecnologia, com a tecnologia, é você conseguir visualizar como você consegue melhor aproveitar o seu imóvel. Então você tem hoje sistemas e você tem hoje plataformas que permitem que você, com poucos cliques, você decora o seu futuro imóvel e você consegue ver dentro dessa plataforma como ficaria o seu imóvel depois de pronto. Qual é a vantagem disso? Evita que você gaste com quebra-quebra, gaste com móveis desnecessários, gaste com, de repente, até um imóvel que você acha que poderia se enquadrar dentro de uma necessidade que você precisa e que na prática não vai encaixar. Você fala assim, eu preciso que tenha um escritório no meu imóvel, eu preciso que tenha uma cozinha aberta para a sala, eu preciso... Se você consegue simular isso antecipadamente com a tecnologia e ver já qual vai ser a interferência que isso vai ter na tua obra, você já consegue se prevenir ou até tomar a decisão de não comprar aquele imóvel, porque ele não vai se adaptar à sua realidade. Então, essas são algumas coisas mais, vamos dizer assim, usuais que a gente consegue perceber rotina, né? Na nossa rotina, mas você tem diversas outras coisas. Você tem hoje, por exemplo, sistemas de inteligência artificial que monitoram a obra e identificam pontos de possíveis acidentes para que você vá lá e atue antes do acidente acontecer. Usando inteligência artificial, usando mapa de calor, verificando o que está acontecendo em tempo real dentro daquela obra. Você tem também hoje metodologias de você fazer a compatibilização de projetos, né? Qual era uma grande dor da execução na construção civil? Você faz o projeto de arquitetura, aí você faz o projeto de instalação, aí você faz o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica, e essas coisas não se conversavam. E aí quando você começava a fazer a obra, você passa o tubo e depois você fala, putz, mas aqui também tinha que passar outra coisa. Aí você quebrava de novo a parede. Então hoje você tem, com tecnologia, a possibilidade de compatibilizar esses projetos e na hora que você começar a obra, com essa compatibilização feita previamente, você obviamente economiza tempo, economiza dinheiro, não faz retrabalho e aí você tem uma construção melhor. Já que você falou de mercado um pouco imobiliário, o que você acha que vai acontecer agora nos próximos anos e qual é a tendência do mercado? Eu vejo muito que as pessoas falam muito nessa questão do condomínio, tanto do condomínio de casas, que são várias unidades, como também desse novo sistema que tem na Europa e nos Estados Unidos, do condomínio, de você comprar e ser meio aqui seu, mas também de uma outra pessoa, enfim, de uma outra instituição, como um fundo imobiliário. Então aquilo dá condições de você fazer uma compra mais segura, mas também, né, tem as suas questões. Me fala uma coisa, o que você acha que vai acontecer? Assim? Não, eu acho que assim, o mercado imobiliário no Brasil, ele já vem numa tendência de trabalhar com os imóveis mais compactos, né? E isso porque as famílias mudaram, a configuração das famílias mudou. Hoje as famílias elas são menores, ou seja, você tem, em média, menos filhos do que você tinha no passado. A própria vida das famílias mudou. Normalmente as duas pessoas do casal, elas trabalham, né? Então antigamente você tinha às vezes só uma pessoa trabalhando, a outra pessoa tomava conta da casa. Hoje você não tem essa configuração, você tem as duas pessoas trabalhando, então você não tem, de repente, a necessidade dos espaços que você tinha no passado, e as pessoas também buscam comodidade, né? Então, antigamente você tinha nas famílias uma pessoa que ia todo dia na sua casa limpar a sua casa, ou uma pessoa que morava na sua casa para limpar e para cozinhar. Essa configuração não existe mais, né? Então as pessoas hoje tendem a ter um imóvel menor porque elas têm uma necessidade de mais praticidade, de menos custos, né? Então você tem hoje no Brasil essa tendência. Uma outra questão que é importante é a própria adaptação dos imóveis à nova realidade em termos de deliveries, entregas e acesso de pessoas ao prédio que antes não era
um volume tão grande, né? Então você vai olhar agora, tem alguns prédios que você chega na portaria, a portaria é quase que um centro de distribuição. Quantidade de caixa que tem lá chegando todos os dias, né? A quantidade de entregadores de comida, de produtos, de coisas que você comprou online e chegam todo dia no seu prédio, faz com que você também adapte a essa realidade. Então hoje você tem prédios com áreas específicas para que as pessoas, os entregadores, ao chegarem, deixem ali no locker daquele apartamento, para que quando o morador chegar, ele acesse aquele locker e receba aquilo que ele encomendou, locker quente e locker frio, para que a comida também seja deixada ali e você desça para pegar e o entregador não suba na sua casa. Você tem também hoje a portaria virtual, né? A gente sabe que um grande custo condominial é a mão de obra. Então você tem hoje sistemas de portaria virtual, onde você, ao entrar no prédio, sendo convidado pelo morador, você recebe um QR Code. Com esse QR Code você tem acesso ao prédio. Então, são tecnologias, são inovações que trazem mais comodidade, mais segurança e, principalmente, reduz o custo das pessoas, seja na sua moradia, seja o custo condominial. Me fala, fiquei curioso com duas coisas. Primeiro, assim, imagino que você tem uma construtora e você adquiriu um terreno numa área que não é uma área, vamos dizer assim, muito tradicional, mas que é uma área que parece que tem uma possibilidade boa. E você chama o Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bem? A gente queria que você fizesse uma análise assim, do que seria melhor fazer dentro Desse desse terreno. Você faz esse trabalho? Você Sim. acha que isso é fundamental hoje para as grandes empresas que quando adquirem um terreno? Não tenha dúvida. Hoje, um dos principais papéis do Sinduscom é prover dados, né? Então a gente faz pesquisa de toda a natureza para ajudar o nosso associado a tomar a melhor decisão. O mercado imobiliário, ele é um mercado de ativos de grande volume de recurso, né? Então assim, a gente movimenta muito dinheiro, é um mercado que depende muito de recurso e é um mercado de ciclo longo. O nosso ciclo ele é de 5,2 anos. Então você não pode, ao tomar a decisão daquilo que você vai fazer no seu empreendimento, olhar somente o hoje. Você tem que olhar o que vai estar acontecendo naquela região, naquele bairro, naquela rua, daqui a 5 anos. Porque senão você está lançando um produto que hoje pode ser uma demanda e daqui a 5 anos ele já não faça mais sentido. Então o nosso papel também é ajudar as empresas, as incorporadoras, as construtoras a tomar a melhor decisão. E como que você toma a melhor decisão? Com dados, né? Então, assim, nada melhor do que você trazer informação de qualidade, informação confiável para a tomada de decisão. E essas informações, elas basicamente dizem, naquele bairro, né? Usando o seu exemplo, naquela região, qual é o produto que tem mais vendido? Qual é o preço do produto? Qual é o maior volume de estoque? Né? Porque você tem que entender também, não é só o que está vendendo muito, mas também hoje o que tem de oferta ali. Será que é uma região que tem muita oferta de 2 quartos e o 3 quartos foi o que melhor vendeu e tem pouca oferta? Qual é o tamanho do 3 quartos que vende na região? Porque assim, parece simples, mas se você errar na mão, seja para mais, seja para menos, você pode estar com um produto que infelizmente ele sai do enquadramento do que a população ali daquela região necessita. Então, se você fizer um apartamento maior, vai custar mais caro, foge do bolso da capacidade de renda da pessoa ali. Se você fizer um apartamento pequeno, menor, foge às vezes da necessidade daquela família que mora ali, que quer espaços maiores. Se ele quiser espaços menores, ele vai para outro bairro. Então você precisa analisar essas tendências do que tem hoje acontecido no mercado. Você sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma questão, principalmente de política habitacional complicada, né? Nós temos morros, nós temos comunidades, nós temos questões de baixa próximo à Baía de Guanabara. Tudo isso são fatores que, de uma certa maneira, inibem a construção. Né? Vira uma questão de construção meio aleatória. Você não sabe se aquilo foi construído por alguém realmente ou se cresceu ali de alguma forma.
Então, assim, como é que hoje, principalmente dentro da questão do terreno, do direito imobiliário, daquele patrimônio, daquele lugar, como é que a Sinduscom opera? Ela aconselha, verifica, faz uma questão assim de certidão do lugar, como é que é isso? Não, na verdade a gente não tem esse trabalho, mas nós temos diversos comitês dentro do Sinuscom que ajudam na orientação do nosso associado. Inclusive um comitê jurídico, né? A gente tem um comitê jurídico no Sinuscom e eu sou vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que também tem um comitê jurídico. E aí qual é o nosso papel dentro desse comitê jurídico? Entender, obviamente, aonde é que estão as oportunidades da gente melhorar a relação com o judiciário, a relação com o poder público, de forma a dar mais segurança jurídica para a execução dos nossos projetos, né? Então, assim, do nosso lado, é fundamental, né, e a gente sempre orienta que seja no lado do incorporador, seja no lado do construtor, seja no lado do comprador, é fundamental que você tenha sempre uma assessoria jurídica para fazer o trabalho, né? Até porque na hora que a gente compra o terreno, você precisa fazer uma due diligence jurídica do terreno, né? Para saber se aquela pessoa que está te vendendo o terreno é realmente o proprietário, né? Quais são, de repente, os empecilhos que existem ali naquele terreno para você adquirir. E aí, depois que você faz todo esse trabalho, você ainda tem uma necessidade de um auxílio jurídico para você montar a incorporação, você registrar a incorporação, você montar a convenção de condomínio, a sua minuta de compra e venda. Então, assim, a indústria da construção, o mercado imobiliário, ela está intrinsecamente ligada ao setor jurídico, né? Nós não conseguimos fazer nada sem um suporte jurídico para nos orientar e dar a segurança de que a gente está fazendo o investimento correto. Duas coisas agora que para a gente meio que finalizar a nossa história aqui que eu queria entender. Você poderia. Essa questão do direito imobiliário hoje é muito importante. Está em voga, está acontecendo muito, as pessoas, os estudantes procuram muito essa questão do direito imobiliário. O que você pode falar para esses novos advogados que estão vendo esse setor com uma nova ideia, com uma nova possibilidade de sucesso? Bom, eu posso dizer que o mercado imobiliário ele é um mercado que ele tem uma amplitude de oportunidades muito grande, né? Hoje o mercado imobiliário ele tem não só os incorporadores e os construtores, mas os fundos, né? Os fundos imobiliários hoje vêm num crescente no Brasil. Quando você compara a quantidade de fundos ou a quantidade de pessoas que investem em fundos imobiliários no Brasil e compara com, por exemplo, os Estados Unidos, a gente ainda está engatinhando, né? E os fundos imobiliários hoje são uma grande fonte de recurso para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, assim, hoje, aquele estudante, aquela pessoa que deseja ingressar na área jurídica focada no mercado imobiliário, a minha dica seria: olhe todas as oportunidades e veja aquela que mais se adequa ao seu desejo, né? Se você prefere desenvolver mais na parte imobiliária residencial, comercial, shopping, loteamento, condomínios logísticos, modelos hoje de multifamily, né, que você tem muito nos Estados Unidos, que são fundos que são donos de um prédio inteiro e eles usam aquele prédio somente para locação. Você tem a multipropriedade, que é um outro setor que, fora do Brasil, é um mercado bilionário e aqui está apenas engatinhando. Isso que eu achei que a gente falta um pouco, essa questão dessa multipropriedade. Isso eu vejo muito, ouço muito falar lá fora também, mas aqui eu não consigo detectar muito esses fundos que operam nisso. Porque a nossa legislação é recente. Então, assim, a gente ainda está engatinhando porque a gente tem muita legislação que é recente, você ainda não conseguiu ter o ciclo de desenvolvimento, mas certamente é uma oportunidade. E aí, dentro da relação do mercado imobiliário, da construção civil com o setor jurídico, em todas essas áreas de atuação, você necessariamente vai precisar de um especialista, e esse especialista é cada vez mais específico, né? Então você tem hoje profissionais e escritórios especializados na
na parte jurídica de shopping, que é completamente diferente da parte jurídica do residencial, que é diferente da parte jurídica de um prédio corporativo, que é diferente da parte jurídica de um fundo imobiliário que você tem cotistas. Então, assim, da mesma forma que hoje eu falo com um estudante de engenharia civil que está querendo ingressar no mercado, que ele experimente todas essas áreas para identificar aonde que ele se adequa melhor, né? Aonde que ele teria mais prazer em trabalhar, a mesma coisa eu falo hoje para o estudante de direito, né? Veja se o teu interesse é mergulhar no direito imobiliário, entender mais do nosso setor, abra sua visão, olhe um pouco mais fora daquela caixinha, né, da construção, de comprar terreno, incorporar e fazer prédio, porque o mercado hoje é muito mais amplo do que somente isso. Me fala uma outra coisa para a gente terminar. Como é que é a relação dos cartórios com o mercado imobiliário? Você acha que houve uma melhora, principalmente dentro dessa área da tecnologia? Do que eles podem fazer hoje para ajudar o mercado? Como é que é isso? Hoje, a gente tem um país de proporções continentais. O mercado ele atua no Brasil inteiro, né? Eu tenho experiência no mercado no Brasil inteiro. Então você ainda tem muita diferença nessa relação com os cartórios, seja ofício de notas, seja registro de imóveis. Você tem cartórios que fazem um trabalho belíssimo, né? Cartórios hoje que se modernizaram, se atualizaram, facilitam a vida da população quando necessita, obviamente, do cartório na transação imobiliária, mas você ainda tem cartórios, principalmente em cidades menores, em regiões menos, vamos dizer assim, geradoras de recursos até para aquele próprio cartório, que ainda trabalham no modelo mais antigo e aí você acaba tendo dificuldade. Mas assim, na média eu te digo que a relação melhorou muito, né? Eu acho que hoje a gente também fez um trabalho muito grande dentro do mercado imobiliário da construção civil de aproximação tanto do judiciário quanto do setor de cartório, porque eu acho que você consegue evoluir na relação quando um entende o problema do outro, né? Então, na hora que você consegue fazer um trabalho de explicar, seja para o Poder Judiciário, seja para o cartório, aonde está a sua dificuldade, aonde está a sua necessidade, o que você precisa melhorar, e o cartório, assim como o Poder Judiciário, traz para a gente aonde que ele encontra dificuldade para poder dar mais agilidade na prestação de serviço, você consegue convergir para uma prestação de serviço melhor e todo mundo ganha. Ô Cláudio, me fala uma coisa. Eu, como bom botafoguense, quero saber dessa questão do novo estádio do Clube de Regatas do Flamengo, que vai ser, parece aqui no Porto Maravilha, né? E que vai trazer para o lugar, para esse projeto piloto da cidade, um grande avanço. Conta pra gente um pouco o que você sabe. Bom, a prefeitura ela já vinha tendo conversas com a Caixa Econômica e o Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é proprietário do terreno, né, conhecido como terreno do gasômetro, ao lado ali do Terminal Gentileza, e existia também o interesse do Flamengo em ter o seu próprio estádio. Independente de questão de futebolística, de time e tudo mais, eu acho o seguinte, a região do Porto ela é um novo vetor de crescimento da cidade. Foram lançados nos últimos 3 anos 13 empreendimentos residenciais na cidade. Os primeiros vão no Porto. Os primeiros vão ser entregues agora em 2024. Um bairro, né, uma região da cidade, ela não cresce, ela não se desenvolve somente com empreendimentos residenciais. Existe um conceito na Europa que chama a cidade a 15 minutos de distância ou a cidade a um elevador de distância. Isso significa dizer que a cidade precisa ter cada vez mais novas centralidades, né? As pessoas precisam ter no bairro área para morar, área para estudar, área para se divertir, área para trabalhar, área para você, né, ter o seu lazer. Então, colocar um equipamento que traga pessoas, que traga movimento, que gere fluxo numa região como o Porto, que é uma região que quer ter aceleração de desenvolvimento por parte da prefeitura, né? Acho que é interesse, inclusive,
da própria cidade do Rio de Janeiro, Com certeza. desenvolver o porto. O desenvolvimento do porto naturalmente vai trazer também desenvolvimento para o centro. Então, assim, nós entendemos que é uma excelente iniciativa fazer um equipamento ali, até porque a ideia não é um estádio somente, né? A gente tem uma ideia ainda antiga de estádios de futebol, né? Você pega hoje o Maracanã, você pega a realidade hoje do Maracanã, é um estádio que leva, sei lá, 50, 40, 60 mil pessoas para um jogo, mas essas pessoas chegam 30 minutos antes de começar o jogo e saem 5 minutos depois de terminar o jogo, então você tem realmente uma confusão no fluxo, mas quando você vai olhar para as novas arenas, estádios mais modernos no mundo inteiro, são centros de entretenimento, onde você tem shopping, onde você tem alimentação, onde você tem diversão, onde você pode passar horas ali. É a hora do jogo. Independente do jogo. Você pode ficar muito tempo antes do jogo ou depois do jogo. E funciona sem ser em dias de jogos. Então, na hora que você olha para um equipamento com esse conceito moderno de arena multiuso, de uma área onde você vai ter um complexo também com outras atividades além do esporte, certamente nós acreditamos que vai ser uma alavanca de aceleração da ocupação da região do Porto, consequentemente do centro e São Cristóvão, porque a região ali do gasômetro ela é a ligação entre o Porto e São Cristóvão. E você recuperar áreas como essa, certamente são uma grande oportunidade de valorização da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade. Até o Caju, né, que eu acho um lugar lindo, por sinal. Então, mas muito bonito. na hora que você não tem nada melhor para você valorizar uma região da cidade do que você dá vida, do que você dá movimento. Por que o Reviver Centro, que é esse projeto de revitalização do centro, nós entendemos e participamos ativamente da construção dessa lei, nós entendemos que é um movimento acertado da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Porque o centro da cidade, né, no modelo antigo de cidade, a cidade partida, era um bairro único e exclusivamente de trabalho. As pessoas saíam de casa e diziam, eu vou para o centro trabalhar, eu vou para a cidade trabalhar. O conceito moderno de cidade não permite mais isso. Então você precisa equilibrar aqui no centro a moradia com o trabalho. Na hora que você gera esse equilíbrio, você passa a ter um bairro que não vai somente funcionar de segunda a sexta no horário comercial, mas vai ter funcionamento também sábados, domingos, feriados e à noite. E aí você tem mais sensação de segurança, você gera outros tipos de serviço, né? Porque os restaurantes hoje do centro só funcionam no horário comercial. Você vai poder ampliar esse funcionamento. Ampliando o funcionamento, é mais emprego, é mais renda, é mais desenvolvimento. Então, é só ganha-ganha. E você, como presidente da Sinduscom, sabe a história dessa cidade como ninguém, né? Eu acho que essa entrevista tinha que ter 3 episódios, porque realmente a cidade do Rio de Janeiro passou por diversas mudanças, né? Antes da gente acabar, eu queria uma dica sua assim, para quem está investindo em mercado imobiliário, o que deve fazer agora nesse momento? Se deve se aliar a fundos, se deve ele mesmo investir e ter coragem e começar a fazer a parte dele. O que é o melhor conselho hoje? Essa não é uma resposta única, Sim. Porque o mercado ele tem oportunidade para todo mundo, para todos os bolsos e para toda a situação. A primeira dica que eu dou é entenda qual é o seu momento, né? Se o seu momento é de investir, veja primeiro quanto que você está disposto a investir e qual é a sua necessidade de liquidez. Porque se você tiver pouco recurso e você achar que você pode ter necessidade de liquidez, ou seja, de reaver aquele dinheiro num curto prazo, eu não tenho dúvida que o melhor caminho é você comprar cotas de fundo imobiliário. Se você for para o caminho de comprar cotas de fundo imobiliário, olhe no detalhe o que está inserido naquele fundo, né? Porque o fundo imobiliário nada mais é do que um veículo de um ativo imobiliário. E aí você tem que entender que ativo que está dentro daquele fundo. Ah, é um prédio comercial bem localizado, de um bom acabamento, que está bastante ocupado. Opa, esse pode ser um investimento. Ó, é um prédio comercial numa área que tem uma vacância enorme, tá tudo vazio, tem pouca procura. Eu acho que você vai ter problema
em adquirir uma cota desse fundo imobiliário. Então, o fundo é uma excelente opção para quem tem ou pouco recurso, ou mesmo tendo bastante recurso, ele quer liquidez imediata. Se você está com uma disponibilidade hoje de recurso que você pode esperar, aí você comprar um imóvel que vai estar em regiões das cidades onde você está, né? Qualquer cidade do Brasil tem hoje regiões de crescimento. Quando você olha para o Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida hoje que regiões de expansão da cidade são o Porto Maravilha, são o próprio centro da cidade. A região da Zona Norte vai ser muito incentivada com as transformações que estão acontecendo, mas lembre que o nosso mercado não é um mercado de liquidez imediata. Então, o que eu quero dizer? Você comprar um imóvel imaginando que na hora que você precisar você vai vender, não é essa a realidade. E uma outra forma de investir, claro, é você comprar também um imóvel em parceria, você comprar cotas, né, de multipropriedade. Hoje você tem oportunidades de empreendimento de multipropriedade, que é um outro modelo, é mais focado para turismo, é mais focado para uso de lazer, e também você tem que sempre avaliar que ativo que está sendo adquirido nessa multipropriedade. Então, no final, eu acho que a dica é, ao entender como é que você está financeiramente e qual é a sua necessidade de liquidez, procurar um especialista, tanto no mercado imobiliário quanto um especialista jurídico, para te dar a segurança de que você não está entrando numa roubada. Eu quero agradecer você, Cláudio, pela sua conversa comigo, com o Vozes da Lei. Foi muito bacana, muito interessante tudo que você falou. Muito obrigado pela sua participação e até espero que você goste do nosso show. Não, eu que agradeço a oportunidade. Para a gente é muito importante poder ter a oportunidade de falar para as pessoas, explicar um pouquinho mais do que é o mercado imobiliário, do que é a construção civil e das oportunidades que o nosso setor oferece. Então eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí para que as pessoas entendam um pouco mais do nosso setor. Você contribui muito. Então, queridos, vamos se despedir hoje por aqui. Não esqueçam do nosso sininho, das notificações, de dar seu like, se inscrever no canal. Hoje nós tivemos o grande prazer de ter o Cláudio Hermolin aqui conosco, presidente da Sinduscol, nosso primeiro engenheiro convidado a participar do Vozes da Lei. Muito obrigada e até a próxima.